Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, a equipe do CSA, meu amigo, foi humilhada, literalmente, neste domingo no estádio Rei Pelé. O que estão fazendo com a equipe do CSA? Eu tenho dito desde a temporada passada de que estão estagiando para deixar a equipe do CSA igual ao Santa Cruz. E hoje foi realmente muito lamentável. No primeiro tempo, o CSA conseguiu tomar 5-0 da equipe do Atlético. E a partida terminou assim, porque no segundo tempo o time do CSA teve algumas mudanças, mas o time do Atlético já estava numa situação confortável. Aí tirou o pé, literalmente, do acelerador. Ninguém estava perdendo uma partida pelo placar de 5-0 e foi buscar a virada. Aí então o time mineiro caiu nessa zona de conforto, no segundo tempo também não fez gols, também não sofreu em nada, não foi agredida pelo CSA, nada disso. E então o jogo terminou 5-0. O CSA, em 12 pontos conquistados, conquistou apenas 2. E até agora nada mudou na equipe do CSA. O treinador, depois da partida, concedeu uma entrevista coletiva de imprensa que você acompanha a partir de agora. E a gente não ter conseguido entregar, né, no jogo de hoje aquilo que a gente queria. É um jogo muito atípico, né, a nível de resultado. Tomamos 5 gols em menos de 35 minutos. Num jogo onde a gente inicia dominando as ações da partida. Tínhamos, antes de sofrer o primeiro gol, aos 6 ou 7 minutos, tínhamos tido uma chance de poder sair na cara do gol, finalizar. Aí tomamos um gol e parece que o jogo acabou pra gente, né? O que já tinha acontecido aqui dentro em outras partidas, no fator anímico, emocional, hoje se mostrou mais uma vez. A gente sai do jogo de uma maneira muito forte, a gente deixa de jogar, deixa de marcar, é totalmente envolvido pelo adversário. E confesso a vocês que quando sai o segundo, terceiro gol, eu logo queria era que o primeiro tempo acabasse, terminasse, para mim poder voltar para o vestiário e tentar ajeitar a casa, reorganizar, fazer um stop, né, naquilo que estava acontecendo dentro de campo, mas não é assim que funciona. A gente ainda sofreu todo o primeiro tempo, né, com a supremacia do adversário e a gente sem reação, errando coisas básicas, simples, né, como equipe. Mas é isso, eu não me eximo a minha responsabilidade, né, essa culpa ela é minha, né? Eu coloquei a equipe em campo, eu venho trabalhando, né, dentro das nossas dificuldades, né, dessa remontagem de clube, dessa remontagem de elenco. Mas, mais uma vez, um jogo completamente atípico. No segundo tempo ele volta para uma certa normalidade, mas o jogo já estava, obviamente, resolvido. Mas fica assim, né, essa repetição de uma situação de um descontrole emocional muito grande dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor. E uma instabilidade que hoje pegou um adversário que vem jogando solto, né? Não é à toa que está liderando a competição. E aí encontrou uma facilidade, uma supremacia muito grande para poder construir o resultado. Eu acredito no nosso trabalho, eu acredito no nosso grupo que a gente está montando, remodelando, tá? Obviamente, né, um resultado dessa magnitude em casa gera uma repercussão muito grande. Mas eu não fujo a raia, não. Eu não fujo a briga, não. Obviamente que as decisões são sempre tomadas por uma parte diretiva, mas da minha parte eu sigo, obviamente, magoado, frustrado pelo jogo de hoje, mas sabendo que a gente está vivendo um momento muito delicado do clube. Não é à toa que eu falei aqui no jogo do CSA que a gente estava passando por uma bomba atômica, né? E esse momento de reconstrução cria momentos de desorganização. Mas a gente tem que ser maduro, a gente tem que ter uma postura profissional para poder passar por esses momentos e seguir em frente. E é dessa forma, essa é a minha postura, eu nunca fugi a raia e não vou fugir agora aqui também não. Juntar os cacos, aqui do meu lado está o Matheus chegou essa semana, já foi pro jogo. A gente fez uma reformulação de 60%, 70% do nosso elenco do início do ano. E o processo é esse, o processo é árduo. Volto a dizer, não é à toa que eu usei aqui a expressão da bomba atômica. A gente tem que agora ter maturidade, absorver essa pancada, juntar os cacos
e se prontificar a trabalhar a partir de amanhã, para trabalhar mais uma vez em prol da reconstrução do clube. Acredito que não, a gente toma os 5 gols num espaço temporal ali, acho que de 25 minutos, né? Cada vez, o adversário deu 7 chutes a gol todo jogo, foram 5 gols. Eu me senti à beira do campo o Luiz Felipe Scolari no 7-1 da seleção brasileira. E se eu tirasse qualquer jogador ali, eu ia estar oferecendo cabeça na bandeja, como culpado. Não tinha mais o que fazer, eu preferia aguentar eu no osso, no peito, aguentar a situação, não expor ninguém, né, ao massacre normal que acontece quando acontece esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que o futebol tem esse tipo de episódio. Eu tinha que manter o controle. Deixar chegar o segundo tempo, foi o que eu fiz. Eu fiz as mudanças necessárias, não quer dizer que os jogadores que saíram foram os únicos responsáveis somos todos nós e eu principalmente. E eu tinha que remodelar e reformular no intervalo, foi o que eu fiz. E aí o jogo voltou a uma normalidade, obviamente o adversário já com o resultado. Então eu não ia expor ninguém, tirar naquele momento, porque a gente tomou os gols muito rápidos, não dava tempo, né? O apagão foi tão grande que não dava tempo da gente pensar numa troca antes de acontecer os gols que aconteceram numa sequência tão rápida. Algo que é muito difícil no futebol. Para analisar os outros jogos, os demais jogos, a gente não tinha passado por um jogo tão traumático e acidentado que nem esse, né? Nós fizemos sempre jogos equilibrados, organizados. Tínhamos o resultado na última partida na mão, né, construído. A gente acaba sofrendo no último minuto o gol. No jogo da Ferroviária também, a gente controlou o jogo. Tivemos a supremacia na partida. Agora, esse momento do clube, com tanta mudança, com tanto jogador chegando em meio ao processo, dá a brecha para acontecer esse tipo de coisa que nós vimos hoje dentro de campo. Em 30 minutos, em 25 minutos, um gol atrás do outro, cada vez que o adversário ia e fazia um gol. São aspectos de total desequilíbrio, né, de desorganização. E a gente tem que ser maduro, volto a dizer para vocês, tem que ser maduro como treinador, como jogador, como membro da direção, né? Tem que ser maduro para poder absorver essa pancada, mas seguir em frente. Seguir em frente e tentando achar alternativas. Volto a dizer, é um ano que começou muito complicado para o clube. O clube não se classificou nem entre os 4 do estadual. O clube teve bastante dificuldade em uma remodelação completa. São quase 50 jogadores no mês 5. E isso se paga um ônus, tem um preço. Infelizmente foi hoje na frente do nosso torcedor, com um resultado tão construído de uma forma tão arrebatadora como foi o primeiro tempo. Mostrando meu constrangimento pelo resultado, né, e assumindo a minha culpa num jogo acidentado, num jogo atípico, em 30 minutos que a gente tomou 5 gols. O torcedor está magoado, ele está chateado, não é de agora. A gente sente isso aqui na nossa casa, a gente tem destemperos emocionais muito claros, né? Não é a primeira vez que eu falo disso aqui. Agora é reformular a nossa cabeça, né? Juntar os cacos, ver qual vai ser o nosso prosseguimento aqui, porque é uma noite difícil até para a gente dormir, né? Chateados todos estamos, mas esse é o futebol, a gente não pode se sucumbir quando toma esse tipo de pancada. Tá aí então o técnico do CSA também falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que ainda no estádio Repelé, antes dessa coletiva, teve uma reunião, diretoria, presidente, gerente de futebol, mas nenhuma decisão foi tomada em relação à permanência do treinador. Você acompanhou a entrevista, ele disse que não larga o barco, que agora é hora de juntar os cacos e de seguir firme. Enfim, lógico que ele não vai pedir para sair, porque se ele pedir para sair, ele provavelmente no seu contrato, pedindo para sair, aí não tem multa rescisória, ou seja, ele não recebe nada do CSA. Ele vai ficar até onde o CSA quiser. Agora o CSA precisa tomar uma atitude. É impressionante como um jogo desse acontece e não acontece também. Não chega ninguém da diretoria para falar. Muito embora o gerente de futebol atendeu a imprensa e disse que a decisão será tomada de maneira mais tranquila, de cabeça fria, por parte da diretoria azulina da presidência. O CSA que entra em campo agora no próximo sábado, jogando contra a equipe do Sampaio Corrêa, aqui na capital alagoana. Com a derrota na tarde desse domingo, humilhante no estádio Repelé, o time azulino ocupa a 13ª colocação. Tem apenas 2 pontos conquistados. Precisa fazer muito para, pelo menos, lutar pela permanência
na Série C do Campeonato Brasileiro, porque subir realmente fica cada vez mais difícil. Como é que você, em 12 pontos, conquista somente 2? Tem que trabalhar muito para reverter essa situação. O problema é que o torcedor já está perdendo a esperança. Hoje, com 30 minutos de bola rolando, do primeiro tempo já tinha torcedor deixando o estádio Repelé. E aqueles que suportaram ver os 90 minutos saíram muito chateados e também vaiando muito, mas muito a equipe azulina. Eu quero agradecer a você que ficou conosco do início ao fim, acompanhando este vídeo. Olha, não esquece de deixar o like, de fazer o teu comentário a respeito desta situação do CSA. Treinador deve ou não continuar? Deve ser ele ou não o treinador da equipe azulina para as próximas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações. Grande abraço para todos.